Vamos lá, pessoal. Vejam se vocês conseguem me ouvir agora. Peraí. Vamos lá. Veja se deu certo. Boa noite! Vamos falar sobre educação infantil e neurociência. Conseguiram? Gente, vocês estão conseguindo me ouvir? Porque não estava saindo som. Me avisem, por favor. Vocês estão conseguindo me ouvir? Pessoal que está entrando agora, boa noite. Gente, vejam se vocês estão me ouvindo. Conseguem me ouvir? Ó, Elaine. Pessoal, me avisem se vocês estão conseguindo me ouvir, porque não tava. Ai, obrigada, Gabi. Ótimo. Ai, que bom. Muito bem. Então vamos lá. Para vocês, educação infantil. Vamos ver se o Fernando consegue entrar. Fernando, veja se você consegue. Ó, aceitei você. Acho que agora deu certo. Ah! Eu não estava, mesmo agora, eu não estava conseguindo te ouvir, você acredita? Não sei o que aconteceu, Fê. Eu não sei Verdade, o que houve aqui. mas deu certo. O importante é que deu certo agora. Eu vou tentar fixar o comentário aqui. Eu preciso Tá, tirar um joia. pouquinho o em neurociência. Aí as pessoas vão entrando e vão. Perfeito. Peraí. Vamos lá, boa noite. Boa Isso, noite a todos. vai falando boa noite aí, Fê. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Que alegria a gente poder estar junto. Alegria também poder estar com a Renata aqui nesse momento gostoso, nessa noite, para falar de um assunto que realmente nós somos apaixonados, não é, Renata? Não. Fê. Olha, eu acho que educação infantil. Acho que eu vou desativar um pouquinho os comentários, Fê, para não ficar no seu rosto. Deixa eu colocar aqui, peraí. Ih, travou. Vamos ver se voltou. O Instagram estava bem estável aí esses dias. Gente, vocês estão conseguindo me ver? Ouvir? Vê se deu certo. Ana, pessoal que está chegando agora, vê se consegue me ouvir, porque para mim o Fernando travou. Eu excluí ele? Não, não excluí ele, não. Eu excluí os comentários. Fê, entra de novo. Meu Deus do céu. Peraí, gente, olha, domingo eu fui tentar. Fernando, eu não te excluí, não. Entra de novo. Eu excluí você, Fê. Meu Deus do céu. Peraí, Fernando. Vê se foi. Eu fui tentar os comentários. Eu caí, acho que você me excluiu, sim. Eu fui tentar tirar os comentários para não ficar no seu rosto. Não, mas pode deixar, não tem problema. Então tá bom. Olha, gente, vocês. O Fernando saiu. Não, gente, o Fernando já voltou. Olha ele aí. Voltei. Saí, mas voltei. Saí, mas voltei. Ah, que coisa boa. Mas boa noite novamente aí para todos que já estavam e que estão chegando agora, para a gente poder falar sobre neurociência, sobre educação infantil, que é um assunto tão importante, um assunto tão necessário, e mais do que isso, um assunto que nos deixa apaixonados, não é, Renata? Um assunto que de fato. Sabe que eu tenho recebido muitos pedidos, até de mães preocupadas com o desenvolvimento dos filhos. Só hoje eu recebi acho que umas 4, 5 mães no direct. Sim. Ai, o que eu faço com meu filho de 2 anos? Aí eu recebi uma que está com 1 ano e meio também, a mãe desesperada, não sabia se levava para o neuro, se levava para nutricionista. Então, o pessoal fica muito Com confuso. certeza, sem dúvida. E tô vendo aqui várias pessoas, o pessoal lá do Pará, de Pacajá, que coisa linda. Estive lá em Pacajá no começo desse ano. E que gostoso, que bom que a internet permite com que a gente se integre, com que a gente tenha a possibilidade de conversar, de se unir aqui nesse momento, né? Isso é incrível, isso é fantástico. Verdade, gente. Que para quem me segue não conhece o Fernando, gente, o Fernando, ele é uma pessoa assim incrível, de um coração gigante. Eu tô falando do coração, tá, Fê? Depois você se apresenta do profissional. Um coração gigante que eu tive a oportunidade de conhecer e a gente se conheceu pessoalmente no Break Connection, Foi. né? Foi. Ali a gente já tinha se conhecido pela internet.
E ele é maravilhoso, gente. Sabe muito de neurociência, conhece muito de neurociência. Então, fala aí um pouquinho de você. Ah, Fernanda. Gente, nós temos novidades, né, Fê? Verdade, temos novidade. Daqui a pouco a gente conta. Mas para quem também me segue e não conhece a Renata, ela também é uma pessoa maravilhosa, de um coração maravilhoso, uma profissional incrível. Realmente traz uma bagagem, um conhecimento não só teórico, mas também um conhecimento de vivência dentro da sala de aula, no chão da sala de aula, uma vivência clínica também. E isso é fabuloso, porque eu digo que isso nos traz bagagem e isso nos traz a possibilidade de nós sermos muito mais assertivos e podermos passar com muito mais propriedade a teoria. Porque a partir do momento, eu sempre digo para os alunos nas pós, que o estágio é algo que é fundamental, essencial, porque é o estágio que vai permitir com que a gente consiga, de fato, fixar e assimilar realmente todo aquele conteúdo teórico que nos foi passado durante enfim, os módulos e o percurso da pós-graduação. Então, isso é admirável, essa possibilidade que a gente tem de vivência clínica mesmo, essa possibilidade do chão da escola, isso nos traz uma bagagem, uma experiência que é algo impressionante, que é algo incrível. E você está falando, Fê, primeiro, gente, gostaria de agradecer aí vários elogios, né, que a gente está recebendo aí, saber que tem muita gente preocupada com a educação infantil, mas você falou do estágio, né, Fê? Quando a gente sai, eu fiz magistério. Então, quando eu estava no magistério, eu já comecei a dar aula. E naquela época, a gente assumia uma turma de sala de aula sem estar formado. Sim. Eu dava aula sem estar formada. E para onde eu fui? Para o chão da educação infantil. Fui professora de educação infantil. Então, e às vezes me preocupa que muitas vezes a escola em geral, ela coloca o professor de educação infantil num patamar inferior. Ainda tem. Você também sente isso, Sim, Fê? Eu sinto muito isso. muito. Eu sinto muito isso. Primeiro que eu acho que a gente tem que trazer o louvor ao magistério, porque é algo que faz falta, né? E como o magistério, eu não fiz magistério, mas como o magistério preparava, de fato, os profissionais de educação para que eles pudessem adentrar, para que eles pudessem, de fato, atuar ali na escola. Então, faz muita falta. Eu acho que a gente poderia pensar se realmente num curso nos moldes do magistério que hoje preparariam, sem dúvida nenhuma, de uma forma muito significativa os profissionais. Mas eu sinto muito isso que você falou, e inclusive todas as palestras, a Eunice falando, magistério é ouro, e é mesmo. E todas as... A Eunice de Pinda, se for a Eunice de Pindamonhangaba, eu sempre brincava que meu sonho era ter feito magistério com a Eunice. Porque eu estou vendo o FRM, que eu acho que é de sala de recursos. E a gente teve uma formação ano passado todo com o pessoal da sala de recursos e eu sempre brincava com a Eunice. Mas eu sempre falo nas minhas formações e sempre louvo a educação infantil. Muitas vezes a gente não foca tanto na educação infantil e esquece que a educação infantil ela é a base. Se nós formos pensar em questão de desenvolvimento encefálico, né, de desenvolvimento do cérebro, a gente percebe que temos um boom desse desenvolvimento que acontece nos 3 primeiros meses gestacionais, e isso é algo fenomenal e é algo que eu também tenho reforçado muito, porque a gente precisa dar uma atenção para essa gestante, para esse período gestacional, porque isso, inclusive, na nossa prática pedagógica, na nossa vivência clínica, isso nos traz às vezes, respostas que muitas vezes na anamnese, sem entrar na questão desses detalhes, a gente acaba não conseguindo. Então, eu falo que a educação infantil é algo, e o Fernando Provetti está aqui, que eu vi que ele entrou agora, coordenação motora infantil. Eu sou fã do trabalho do Fernando Provetti também. Boa noite, meu irmão. Sou fã do trabalho dele, porque o Fernando, ele
disponibiliza diversos tipos de atividades no Instagram dele que permitem com que a gente tenha a possibilidade de promover essas ativações encefálicas, porque ele é muito focado para a educação infantil também. E voltando ao que eu estava falando, esse primeiro trimestre gestacional é algo que nós temos um boom do desenvolvimento do nosso cérebro de uma forma fabulosa, de uma forma incrível. Então, a gente precisa desse acolhimento. Eu sempre digo que acolher, que o afeto, que o carinho, que o amor, talvez sejam as emoções mais transformadoras que nós tenhamos, porque elas agem especificamente sobre hipocampo, que é uma estrutura responsável pela memorização. Não é? Então, quando a gente tem... Vocês desculpem que eu estou entupido aqui. Quando a gente tem esse amor envolvido, isso desde o período gestacional, a gente propicia com que essa estrutura que é responsável por essa transformação da memória de curto para a memória de longo prazo tenha um aumento da sua conectividade e, consequentemente, isso facilita essa transposição dessas memórias e automaticamente a aprendizagem. Então, e fora que, se nós estivermos no momento, no período gestacional, e olha que a gente está falando de educação infantil, mas isso começa um pouco antes até, e é importante que nós tenhamos em mente. Se nós tivermos essa gestante em um período em que ela passe, por exemplo, por uma depressão pré-parto, né? Uma depressão antes do parto, todo esse processo faz com que nós tenhamos liberação de cortisol em excesso, e cortisol vai atuar de que maneira? Inibindo e queimando, entre aspas, conexões sinápticas em hipocampo. Olhem a importância que existe dentro desse processo todo, mas é importante, você me cale, Renata, que eu falo demais, mas é importante, é importante também a gente lembrar que esse desenvolvimento neuronal ele não termina após o nascimento, muito pelo contrário, nos primeiros 3 anos de vida, a gente tem realmente uma condição em que o que nós chamamos de janelas de oportunidade, de janelas de aprendizagem, de períodos críticos, está muito intenso. Então, esse grau de plasticidade, esse grau de possibilidade que nós temos de criar novas conexões neurais, isso faz com que nós consigamos desenvolver habilidades que sejam muito mais específicas. Por isso que eu reforço e que eu sempre falo do valor que nós temos que dar para a educação infantil. Às vezes, principalmente durante a pandemia, a gente viu, infelizmente, muitas escolas de educação infantil fechando, inclusive, porque os pais achavam que não havia necessidade de mandar seus filhos para a escola, porque eles iam lá só para brincar. Não é? E isso é uma coisa, Fê, que quando eu comecei a dar aula de educação infantil, eu não sei se você sabe que eu fiz educação física. Sim. Acho que você comentou um pouquinho. Você tem uma formação incrível, magistério, educação física, gente, isso é fabuloso. Matemática. Matemática, pois é. Boa mática, né? E assim, quando eu fiz, eu comecei a dar aula para educação infantil, Fê, eu tinha a minha primeira turma, eu tinha 38 crianças de educação infantil, crianças de 2 e 3 anos, sozinha, sem auxiliar. Numa época que aqui em São Paulo, as escolas particulares eram abarrotadas. Eu não entendia nada de neurociência, eu entendia do brincar. E essas minhas crianças choravam muito, Fê, choravam absurdamente. E eu lembro que a dona da escola, uma escola grande, de renome na época aqui, me chamou e falou assim, olha, Renata, se você não fizer com que eles parem de chorar, eu vou te mandar embora. Eu nunca vou esquecer disso. Eu acho que foi o chacoalhão para dizer, você não pode dar aula do jeito que você aprendeu. Eu acho que naquele momento eu fiquei tão desesperada, porque eu falei, meu Deus, eu vou perder meu meio salário mínimo. Eu ganhava meio salário mínimo porque eu não estava formada. Sim. E eu peguei e falei, o que eu vou fazer com essas crianças tão pequenas? Fê, eu comecei a afastar as mesas da sala de aula e eu comecei a brincar com eles. Eu brincava tanto e deu muito certo. Então, quando eu acabei o magistério, eu disse que eu não faria pedagogia por nada nesse mundo. Tanto que a pedagogia veio, gente, muito, muito tempo depois. Depois de 2 pós que eu fui fazer a pedagogia. Eu fui fazer educação física. Porque esse brincar, quando você falou da coordenação motora, e a gente sabe que o córtex cerebral, né, o córtex motor ali, ele é um dos primeiros a ser desenvolvido. Sim. Por isso que as crianças querem pegar as coisas, querem colocar as mãos.
Você solta ela na quadra, abre a porta da quadra, eles saem correndo desesperadamente. Eles têm necessidade de tocar o outro. E aí eu falei, eu fui me encantando pelo brincar, pelo lúdico, e me encantei, lógico, pelo cérebro na educação física, Sem Fernando. dúvida. Nas aulas de anatomia. É, Lá eu me você sabe. encantava pelo cérebro. Só que a gente viu o cérebro como algo anatômico apenas. E não como algo Exatamente. funcional, né? Era um cérebro que pensava, que tinha emoções. E aí eu vou para o super cérebro, né? Que vai... Gente, nós temos novidades. Fiquem aí, hein? Fiquem aí, que nós temos novidades para vocês. E aí, quando eu comecei a estudar essa questão que você falou, né, do sistema límbico, da emoção, que eu escrevi o material do super cérebro, aí eu falei, gente, é tudo, né? Brincar relacionado às emoções, relacionados ao aprendizado e educação infantil tá ali, né? Na E base. você sabe que são duas questões que eu valorizo e que eu sempre enfatizo muito durante as minhas palestras. A educação infantil, como eu falei anteriormente, e também os profissionais de educação física, porque a possibilidade que nós temos de promover uma interdisciplinaridade através da educação física é algo que talvez nenhuma outra disciplina tenha condição de exercer isso. Então, são duas questões que eu valorizo e que eu enfatizo muito grande, até voltando naquilo que você falou. Por quê? Primeiro, esse brincar, os pais que dizem, eu não vou mandar meu filho para a educação infantil porque ele vai lá só para brincar, ele não tem ideia da importância desse brincar para o desenvolvimento físico e mental do filho dele. Isso é fundamental. E também existe toda uma sequência, igual você falou. O primeiro período crítico, a primeira janela de oportunidade que nós temos está relacionada com as nossas questões visuais. Então a gente percebe a importância que a gente tem, ainda quando bebê, recém-nascido, dessa estimulação visual, porque nós vamos tendo passos, e aí que vem a questão que muitas vezes eu também critico, que é o passar, ultrapassar, pular alguns estágios. E esses estágios, eles estão extremamente interligados, porque eu preciso desse desenvolvimento visual para que a partir desse desenvolvimento visual eu tenha uma possibilidade de estabelecer uma ativação dessa área que liga a questão óculo-manual, né? Para que a partir daí eu comece com essa relação de pegar, essa relação de tocar, essa relação, na verdade, de desenvolver toda essa questão psicomotora, né? Fazendo a quebra dessas articulações, para que a partir daí eu chegue ali na frente, na praxia fina, eu tenha a possibilidade de poder utilizar tudo isso que me foi estimulado. E começou quando? Começou quando eu comecei a rabiscar ali, né? Lá atrás. Então, muitas vezes eu vejo, tem uma amiga minha que você vai na casa dela e a parede da casa dela toda é riscada. Você entraria em desespero até se você visse. Mas eu falo, que incrível que é isso, porque ela está permitindo com que o filho desenvolva todo esse processo que é extremamente importante e que muitas vezes a gente deixa de lado, né? A gente prende, a gente segura essa criança e na verdade a gente precisa estimular. Ela tem que, eu sempre digo, o desenho, ele é o princípio do processo de alfabetização. E a partir do desenho, e a Renata fala sobre a alfabetização Até como que ninguém. Fernando, porque eu bato nessa tecla dia e noite, né? Que educação infantil não é espaço para alfabetização, são pré-requisitos para alfabetização. Meu Exatamente. Deus, É o... Fernando, a quantidade de pessoas que têm dificuldade de entender isso. Sim. Há um tempo atrás eu coloquei um vídeo dizendo que educação infantil não é lugar de alfabetização. Eu recebi críticas. Eu Mas imagino. eu tenho orgulho que o meu filho com 3 anos lê tudo. Ok que seu filho com 3 anos lê tudo. Mas não é esse o princípio da educação Exatamente. infantil. O pessoal está falando da BNCC aí, né? Aí a Eunice. Renata fala como ninguém. O que eu A estudei Renata... essa BNCC de trás para frente, de frente para trás. Sim, e o que você falou é uma coisa que é importante, porque às vezes eu sempre falo, hoje em dia tem uma coisa que me deixa desesperado, é o que chamam, não sei se você já ouviu falar, de apps, aplicativos do desenvolvimento. Então, às vezes, as mães descem lá para o parquinho, vamos imaginar, do prédio,
E aí elas começam a conversar. E é óbvio que há um comparativo normal. Ah, porque o meu filho já está falando, porque o meu filho já está escrevendo, porque o meu filho, né? E aí dá um desespero. Porque a gente sabe, é óbvio, nós precisamos entender sobre os marcos do desenvolvimento, sim. Nós precisamos entender sobre esses períodos críticos, sobre essas janelas de aprendizagem. Sim, por quê? Porque entender sobre as janelas de aprendizagem me permite com que eu estimule de uma forma mais assertiva momentos e faixas etárias que estão muito propícias, cerebralmente falando, para que se tenha aquela estimulação. E falar sobre marcos do desenvolvimento permite com que eu tenha a possibilidade de perceber que sabemos que cada criança tem seu tempo, sim, mas também não podemos deixar com... Não é? Fala. Exatamente. Eu acho que isso que é importante, porque muitas vezes as pessoas falam assim, deixa... Eu estava ouvindo essa semana mesmo, alguém falando assim, vai aprender... Deixa, se uma criança está com 5 anos com fralda, tudo bem. Não, gente, não tá tudo bem. Para de achar que tá tudo bem. Deixa o tempo dela, ela vai tirar as fraldas. Tô falando das fraldas foi porque eu ouvi essa semana. Gente, 5 anos com fraldas, não tá tudo bem. Tá tudo errado. Então, os marcos de desenvolvimento, ele vem para nos dar parâmetros. Para não ser nem a quem... E também, além também nos chama atenção, né, Fê? Exatamente. Você é doutor em neurociência também. Então, a gente precisa estar atento a isso, né? Começou a passar e a ficar muito distante daquele período em que era esperada aquela habilidade, isso, obviamente, tem que nos levantar um sinal de alerta. Agora, a gente também precisa entender que o seu filho, de repente, está escrevendo com 3 anos de idade, lendo com 3 anos de idade, mas isso também não é o usual. Isso também não é o típico. Exatamente. Então, assim, pode existir, sim, uma condição em que o seu filho possua altas habilidades para a questão da alfabetização. Mas essa é uma exceção, não é? Porque nós lá com 5, 6, 7 anos é que vamos começar a ter o nosso cérebro mais maduro para que automaticamente nós tenhamos possibilidade de desenvolver essas habilidades relacionadas à alfabetização. Então, atropelar, sem dúvida nenhuma, é um assassinato para o cérebro. Gente, e é deixar também, gente, de dar oportunidades dessa criança estimular outras áreas cerebrais. Exatamente. Ela colocou da BNCC, eu não sei se vocês sabem, gente, o princípio da BNCC. Ele vem de 2 eixos. O eixo do brincar e o eixo da interação. Depois ele vem para os campos de experiência, que é aquele o eu, o outro e nós, traços, cores e sons. Então ele vem para esse caminho. E muitas vezes é o que você falou, né? E eu estou vendo algumas pessoas colocando. As escolas competem para dizer que a escola é boa porque eu estou alfabetizando lá na educação infantil. Gente, mas isso vai ter lacunas, inclusive na parte ortográfica. A gente tem crianças, Fernando, que não sabem copiar da lousa, que não tem noção espacial de linha de caderno, que não tem motricidade. A gente está falando do básico, de apontar um lápis. Eu preciso de força motora. Gente, vocês pararam para pensar como se aponta um lápis? Eu tenho que fazer os movimentos contrários. Ó, de um lado e para o outro, né? Eu seguro o apontador e tenho que ter uma musculatura desenvolvida para isso. Uma criança com hipotonia muscular, ela não tem essa força. Então, as crianças chegam, não conseguem, às vezes, Fernando, dentro da sala de aula, se organizar com estojo. É estojo, é apostila, é livro, é tudo isso. E aí, às vezes, com o lápis, ele fala assim, professora, eu não estou conseguindo apontar o meu lápis. Por quê? Porque falta motricidade, falta força muscular, falta lateralidade, falta organização espacial. É tão sério, Fernando, que a gente vê crianças tropeçando no próprio pé. Exatamente, não. É psicomotricidade pura, né? A necessidade que a gente tem dessa estimulação e desse desenvolvimento psicomotor que é essencial. E eu ainda
complemento um pouco o que você disse, falando que muitas vezes, e hoje, infelizmente, a grande maioria das escolas, elas estão focadas no desenvolvimento cognitivo e exclusivamente cognitivo da criança. Então, aí vem a questão da linguagem, né? Aí vem a questão que ela trabalha para que essa criança tire uma boa nota no Enem, consiga uma vaga na faculdade, passe no vestibular. Mas a gente precisa entender uma coisa, que a aprendizagem humana ela é formada por uma tríade. E essa tríade, ela é composta por funções cognitivas, sim, precisamos trabalhar as funções cognitivas, por funções executivas, e aí quando nós falamos em funções executivas, nós estamos falando da necessidade que a gente tem de estimular controle inibitório, flexibilidade cognitiva, estimular memória de trabalho, ideação, planejamento. E aí vocês podem perguntar assim para mim, mas Fernando, então, como é que eu vou trabalhar com uma criança de 3 anos, função executiva? Ela vai ter condição de planejar, ela vai ter condição de trabalhar e de exercer o controle inibitório totalmente? Não, digo para você que não. Mas digo para você também, com total embasamento científico, que é a primeira infância o período mais propício para que nós tenhamos possibilidade de estimular e desenvolver funções executivas. Então, aí eu associo o desenvolvimento cognitivo, o desenvolvimento executivo, que é fundamental, e o desenvolvimento conativo, que está ligado à questão do comportamento e das emoções. Se eu não tiver essa tríade embasada, se eu não tiver essa tríade concisa, não faz sentido nenhum. Aquela pessoa vai chegar na época do vestibular, pode até saber todo o conteúdo que tem que ser aplicado e respondido nas questões que são trazidas, mas não tem estrutura emocional para poder passar por aquele momento de desafio. Fernando, nós temos aqui o pessoal da Psicomotricidade Nacional. É um grupo que eu faço parte. Eles são do Nordeste, né? Legal. Não sei se a Ione está aí, mas é o pessoal da Psicomotricidade Nacional. E o quanto é... De que lugar do Nordeste? Oi? Que lugar do Nordeste eles são? Eles são de João Pessoa, se eu não estou enganada. A gente tem um grupo da Psicomotricidade Nacional. A Ione, eu não sei se ela está por aí, né? Que eu estou vendo que o pessoal da Psicomotricidade Nacional está aí. Eles estão aí, ó, eu falei para você. Eu faço parte desse grupo. Eu não consigo participar muito por conta do tempo. Mas, às vezes, eu vou acompanhar. Lá, estou. Ione aí. Não pensou, não falei. Ione, olha só, viu? Gente, ela é uma graça. Quem está aqui, gente, pode seguir Psicomotricidade Nacional. Gente, eu só falo para vocês seguirem quem eu acredito no trabalho, né? Eu não vou falar para vocês seguirem coisas que eu não acredito. E acredito na Psicomotricidade Nacional, e eles têm um trabalho muito importante de levar conhecer a psicomotricidade na educação infantil, Fernando, porque ela não é valorizada. As pessoas vão para a psicomotricidade muitas vezes para buscar reabilitação, e a gente não pode pensar nisso. A gente tem que pensar na estimulação, na prevenção. Então, quando eu fui coordenadora durante 27 anos, e na minha escola, os alunos tinham aula de psicomotricidade. Tinham aula. E quem dava essa aula, gente, não era o professor de educação física. O professor de educação física dava suporte para as professoras, porque eu precisava que as minhas professoras entendessem a importância da parte motora, emocional, ligada com o desenvolvimento biológico. Eu não consigo colocar uma criança para andar sem ela estar com maturidade, né, corporal para isso. Então, eu não posso pedir para uma criança escrever com letra cursiva se eu não trabalhei toda a questão de furar o papel, do alinhavo, de vivenciar areia, de apertar massinha. Eu não vou chegar nessa etapa. Então, o que a gente tem pensado, que a gente tem visto na educação infantil, Fê? Ontem, gente, lá vou eu fazer propaganda de novo. Ontem eu estava dando aula no Instituto Límbios. Esse instituto é muito bom. Eu também estava dando aula no Instituto Límbios, na sala ao lado da sua. Então, eu estava dando aula numa turma e o Fernando estava dando aula na pós em outra. E a gente falou tanto, Fernando, ontem foi a minha aula de matemática no grupo do Instituto Límbios. Gente, quem não conhece, segue também.
né? Eu dou aula lá na pós, o Fernando também, ó, tira o chapéu para as aulas dele, são excelentes. E a gente estava falando da matemática, que muitas vezes a gente acha que na educação infantil eu tenho que ensinar as crianças a ficarem escrevendo números, e que isso não é matemática na educação infantil. Né? Essa criança tem que aprender noção de volume, colocar os brinquedos dentro da caixa, se cabem dentro de uma caixa, noção de espaço, noção de velocidade para correr e pegar uma bola, né, mais rápido que o meu colega, e não tropeçar no próprio pé, pelo amor de Deus, porque essas crianças tropeçam no próprio pé. E aí a gente vai de encontro a uma coisa que você está falando, tudo isso passa pela questão do desenvolvimento das funções executivas. Trabalhar a memória de trabalho permite com que a gente tenha a possibilidade de uma melhor localização espacial e automaticamente isso faz com que a gente consiga colocar melhor os objetos dentro de uma caixa. E tudo isso também faz a gente lembrar e faz a gente ter a possibilidade de dizer que as expressões das habilidades que nós temos, elas partem sim do nosso cérebro. Mas não existe esse cérebro sem esse corpo. Então eu preciso trabalhar esse corpo, eu preciso fortalecer essa musculatura, eu preciso de fato seguir as etapas que são essenciais para que através disso eu tenha a possibilidade de uma plena estimulação do meu cérebro. Hoje eu publiquei no meu Instagram a respeito de atividade física, e inclusive fiz um relato feio a meu respeito, mas eu não vou mentir, porque eu sou uma pessoa extremamente preguiçosa para atividade física. É fato. Eu procrastino mesmo se eu tiver que fazer atividade física, e faz uns 15 dias que eu retomei as minhas atividades físicas, e isso é muito importante, porque eu sei dos benefícios que a atividade física traz para o nosso cérebro. Então, eu, mais do que ninguém, eu tenho obrigação de fazer isso, a menos que eu queira realmente adoecer mentalmente. Coisa que eu não quero. Então, retomei essas atividades físicas e trouxe lá as possibilidades de ativações que nós temos com relação à atividade física. Mas tudo isso, ele passa por esse corpo que precisa estar muscularmente bem fortalecido, ele precisa estar coordenadamente promovendo as ações e os movimentos de uma forma que possibilite com que eu, de fato, realize essas ações e essas atividades que vão estimular o meu cérebro. E aí vocês falaram de uma questão preventiva que eu acho extremamente importante e necessária também. As pesquisas nos têm mostrado que quando trabalhamos de forma preventiva, então ainda antes que nós tenhamos um diagnóstico de um transtorno de aprendizagem, seja ele dislexia, seja ele TDAH, descalculia, o que for, que nós tenhamos o trabalho com a psicomotricidade, com o desenvolvimento de funções executivas na primeira infância, impacta de uma forma significativa na maneira como essa pessoa expressará esse transtorno que estará presente nela. Então percebam como isso é importante, como isso é necessário e como a gente precisa mudar essa visão de uma maneira geral, valorizando sim a educação infantil e permitindo com que, inclusive, pais tenham possibilidade de terem acesso a momentos como esse que nós estamos conversando aqui. Eu e a Renata até combinamos, vamos ter um roteiro? Ah, não, vamos conversar. E está Não temos sendo roteiro super nenhum, gostoso. gente. Vamos bater papo. Vamos conversar, e tem sido ótimo nesse sentido. Mas isso é importante também para que pais tenham possibilidade de enxergar e, inclusive, de valorizar a educação infantil e saber o quanto é importante, porque estamos tendo um impacto significativo dessas crianças que ficaram dentro de casa durante esse período de pandemia e que, por mais que os pais tentassem, eles não têm o preparo e uma especialização para que possam atuar nesse desenvolvimento das crianças. Então, agora a gente está tendo um reflexo, e eu acho que podendo valorizar de uma forma maior, inclusive, o papel dos professores dentro desse processo todo, que é extremamente importante. E você sabe, Fernando, que eu coordenei uma escola numa época, quando eu entrei, os professores de educação infantil, todos os dias, e assim, foi muito difícil eu mudar essa mentalidade da família e dos professores. Então, quando eu entrei nessa escola para coordenar, os professores faziam relatos na agenda das crianças, um por um. Então, eu fico imaginando. Imagine se eu tenho, vou chutar baixo, gente, 10 alunos. Se eu demoro 5 minutos para escrever na agenda, seu filho comeu, seu filho bebeu, seu filho foi ao banheiro,
são 50 minutos de perder a aula. E ainda por cima, Fernando, era mais ou menos, eu lembro que era umas 5 horas da tarde, a professora parava a aula para pentear o cabelinho das crianças, limpar as crianças, porque tinha que entregar as crianças limpas, impecáveis para os pais. Gente, para! Né? Eu demorei, Fernando, para mudar a mentalidade Eu dessa imagino. escola e para mudar a questão, né, dos pais entenderem. Porque se seu filho sai sujo da escola, graças a Deus, é porque tem uniforme, é Pois porque é. é porque ele se socializou, é porque na hora de colocar o suquinho, ele tem que ter força muscular para colocar o canudinho, sabe ali? Então eu tenho que colocar o canudinho, eu tenho que tomar cuidado para não apertar, porque se eu apertar vou me sujar. Então, isso são coisas que se aprende na escola. Na Exatamente. relação com o outro, com a interação com o outro, eu perceber essa força para tirar o plastiquinho do canudo. Gente, falei de uma coisa simples, no lanche, né? Ao escovar o dente sozinho, que a mãe escova em casa, na escola ele tem que dar conta de escovar sozinho. Esse dentinho, mesmo que não fique tão bem feito, mas tem que fazer isso. Isso é autonomia. E isso na pandemia se perdeu. Sim, Se muito. perdeu, porque os pais, naquela ansiedade, eu sou mãe também, mas aquela ansiedade da gente querer poupar o filho de alguns sofrimentos, a gente faz o contrário. A gente faz tudo por eles. E aí Perfeito. eles não têm autonomia. Hoje eu estava conversando com uma professora e ela falou assim para mim, nem sei se ela tá aí, ela fez assim, nossa, eu sofro quando meu filho sai, eu sofro, pequenininho, né? Eu sofro quando algumas coisas. Ele não sofre e eu sofro. Eu falei, gente, eu deixava minhas filhas com uma tanta autonomia, né? Porque eu trabalhava tanto e falava assim: olha, tá vendo isso aqui? Isso você tem que fazer tal horário. Esse tem que fazer tal horário. Né? Mas eu não deixava de supervisionar. Claro, Então, claro. é esse lado. Você, ao mesmo tempo que você acolhe e supervisiona o seu filho, você também solta. Porque, gente, a criança precisa ser independente. Crianças, Fernando, com 9, 10, 11 anos, que conhecem o mundo e não sabem amarrar o tênis. Não Exatamente. sabem. Exatamente. Não E sabem. isso vai de encontro a um comentário que colocaram aqui, que eu acho muito prudente e é polêmico demais, mas eu sempre enfatizo muito também, que é a possibilidade que nós temos de permitir com que haja uma harmonia e um equilíbrio do uso de telas, e em contraponto a isso, que nós tenhamos possibilidade de permitir com que essas crianças brinquem mais ao ar livre. Isso é fundamental. A tela, ela promove uma estimulação passiva na gente, e nós precisamos de uma estimulação ativa. Nós precisamos empinar pipa, nós precisamos jogar bolinha de gude, peteca, a gente precisa correr, a gente precisa jogar Cair. bola. Essa criança precisa Exata, cair. E saber cair. cair. E E saber hoje cair. nem tem aquele mertiolate da nossa época que ardia pra caramba. Chorar com aquilo. Nossa Senhora! Mas, além disso, gente, trazendo um ponto neurocientífico, quando nós falamos, oi, Cláudia, que bom que você está aqui. Encontrei a Cláudia sábado lá no Rio. Então, quando a gente brincar de carrinho de rolemã, gente, nossa, de boliche, cara, que delícia que era isso. Mas quando a gente exagera na quantidade do uso de tela, nós temos a diminuição de conexão sináptica em córtex pré-frontal. Sobretudo em uma estrutura do córtex pré-frontal que é mais inferior aqui, que se chama córtex órbito-frontal. O córtex órbito-frontal é a região que permite com que nós tenhamos controle sobre os nossos impulsos e automaticamente também com que nós tenhamos controle sobre as nossas emoções. Lembrando que emoção tem que ser passageira. Então, quando eu sinto emoção por muito tempo, seja ela qual for, positiva ou negativa, eu entro num estado de transtorno de humor. Ansiedade é um transtorno de humor. Medo presente por um longo período de tempo. Tristeza presente por um longo período de tempo me leva à depressão. Então, eu preciso desse córtex órbito-frontal para que ele tenha a possibilidade de segurar essa emoção e fazer com que o medo seja passageiro. E o medo é Sim, importante, inclusive sim, para que eu porque tem preserve, né, a minha integridade física. A tristeza é importante que eu sinta, mas que ela seja passageira. E cada vez mais cedo, porque eu tenho visto crianças no berço que ao invés de brincar com aqueles móveis que ela fica tentando pegar, ela está na frente da tela assistindo a galinha pintadinha.
E cada vez mais essas crianças terão, principalmente essas que estão em plena fase do seu neurodesenvolvimento, elas terão cada vez mais menos ativação dessa área e maior propensão a passarem por processos de depressão, a passarem por processos de ansiedade. Então, fiquemos atentos a isso. Eu sei que é fácil, porque hoje, ao invés de dar chupeta para a criança, eu dou o celular na mão da criança. E eles ficam E a criança... quietos, e tá ótimo, né? Exatamente, e ficam quietos mesmo, porque deve ter alguma coisa que é... Nossa, com perdão da palavra, deve ser do demo no celular, gente. Porque ele hipnotiza as crianças. Não é de Deus isso. Não é de Deus. E aí, automaticamente, as crianças ficam quietas. Mas a gente precisa, sim, se conscientizar. Sociedade Brasileira de Pediatria fala que, no máximo, até os 3 anos de idade, não apresentar tela para essas crianças. Não apresentar tela. Dos 3 aos 6, no máximo 1 hora por dia. Dos 6 aos 10, 2 horas por dia. Até os 18 anos, olha a utopia total agora. 3 horas por dia no máximo. Isso de uma questão que seja não funcional. Porque, óbvio, quando a criança está tendo uma aula, quando a criança vai conversar com a família à distância, a gente desconsidera isso. Mas as crianças ficam o tempo inteiro na frente do celular e as crianças têm deixado de dormir por conta do celular. Aí a gente pode ficar mais 5 horas falando sobre sono aqui. E vem também de encontro, Fernando, a questão da tomada de decisão consciente. Lá vou eu para o socioemocional do super cérebro. Porque as crianças, o nosso cérebro, ele não consegue discernir o real do virtual. Então, as crianças, os jovens, ao ter acesso às redes sociais, a tudo que a gente tem, eles acreditam aquilo como uma verdade absoluta. Então, eu tomo decisões em contrapartida com o outro. Eu deixo de ter essa decisão. Eu chamo de tomada de decisão consciente. Eu vou com a galera. E ir com a galera, gente, é tudo que não pode. A gente sabe que os adolescentes, muitas vezes, eu falo que nas redes sociais, a gente tem o melhor marido, que eu não sei onde tá, porque na minha casa não existe, né? A gente tem os melhores filhos, as melhores viagens, eu vou nos melhores restaurantes, mas a nossa criança não é capaz de discernir esse real e do virtual. Exatamente. Isso é um perigo. Porque ela acredita nisso. Tem aquela história, a grama do vizinho sempre é mais verde do que a nossa. Mas a gente precisa ver se a grama do vizinho não é uma grama falsa, não é uma grama de plástico, né? E nas redes sociais a gente sempre posta o que é melhor, né? Então, às vezes eu nem tô no restaurante, mas eu posto lá. E aí cria-se essa falsa imagem. E isso a gente está falando de coisas, às vezes, banais, de restaurante, de alguma questão física. Mas também criam-se padrões físicos e aí a pessoa que tem dificuldade de emagrecer começa a entrar num processo de automutilação. Enfim, é muito complexo tudo isso, né? E é preocupante. Então, a gente precisa trabalhar. Eu sei que é um tema que foge, assim, muitas vezes, do que os pais querem ouvir. Eu digo isso pelos meus próprios amigos, que eles sabem que eu sou contra. E aí, quando eles chegam com os filhos, sobretudo os pequenininhos, que têm aí 1 ano, 2 anos de idade, eles já se justificam antes de darem o celular para o filho, né? Mas assim, eu estou falando, eu sempre falo, gente, fique à vontade, assim, estou conscientizando para o seu próprio bem. E isso vai trazer um reflexo que daqui 5 anos, 10 anos, vai ser devastador. E a gente tem que estar preparado para isso também, nós, inclusive, como educadores, porque vamos ter que lidar. Já temos, inclusive, ambulatórios em áreas de psiquiatria, em hospitais, voltados para a dependência tecnológica. Então, essa é uma tendência. A Ana Mello entrou aqui. A Ana Mello é uma paixão minha, uma psicomotricista. Ô, Fê, a Renata está perguntando para você explicar sobre o córtex órbito-frontal. Tá. Que você falou. Sim, o córtex, na verdade, o nosso córtex pré-frontal, ele é dividido em 3 partes. O córtex órbito-frontal, que é essa parte mais inferior, que eu falei que é responsável pelo controle dos nossos impulsos, que é responsável pela questão do controle das nossas emoções também. Essa é a região mais comprometida em questão de conectividade neural, quando a gente fala em uso excessivo de telas. Mas também existe córtex pré-frontal ventrolateral e córtex pré-frontal dorso-lateral,
que são outras regiões, cada uma delas com uma funcionalidade específica, voltada para as questões atencionais, para as questões de planejamento, de comportamento, enfim. Muitas funcionalidades nós temos, porque sabemos que o córtex está envolvido com essa questão de comportamento, com essa questão de sociabilização, com a relação de causa e efeito, com questões de culpa, de empatia e também com o controle das emoções. Então, não dá para dissociarmos emoção de razão. Por isso que a gente sempre fala que na verdade, o córtex pré-frontal que permite com que nós racionalizemos e consigamos controlar as nossas emoções nesse sentido. E aí estão as nossas funções executivas, como a Tatiana colocou, né? As funções executivas estão no nosso córtex pré-frontal. É isso aí, a gente conta a novidade? Conta a novidade pro pessoal. Gente, nós temos uma novidade incrível, eu e Fernando aí. Quem conta, Fê? Eu ou você? Você conta. Eu conto? Eu conto. Vai, gente, vai ficar gravada a live. Assistam várias vezes. Compartilhem com as pessoas. Tem uma flechinha aí que vocês compartilham. Eu sempre falo que nós estamos aqui para trazer informações, né, Fernando? Porque eu acho que não é que alguém sabe mais do que o outro. Nós temos saberes diferentes, vivências diferentes. A minha vivência, ela é diferente da do Fernando, que é diferente da Tereza, da Márcia, da Jamin, que é a Jamin é aluna do Instituto Límbios, gente, super participativa, aluna. Ontem ela estava, anteontem estava e foi falando. A novidade é que a Renata dará aula na pós. Tá convidada, Renata, tá convidada. Gente, Fernando, que vai... Tá convidada. E tem módulo para você, viu? Gente, Fernando me manda uns módulos. Eu falo, gente, aí eu tenho que remanejar toda a minha agenda, mas com o maior prazer, Fernando. Adoro dar aula na pós, né? O pessoal ontem foi incrível, incrível. Gente, o pessoal participou, falaram assim, eu dar outra aula de matemática. Vamos complementar. Isso, para complementar. Milton, meu irmão, o Milton está aqui também, lá do Pará. O pessoal do Pará marcando presença aqui. Que coisa boa. Fernando, eu só vejo ele nas redes sociais assim, Pará, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Salvador. Homem que viaja, brasileiro. Amo o Instituto Límbios, gente. Eu sou suspeita, né? Porque eu dou aula no Instituto Límbios. Então, eu também amo o Instituto Límbios. Então vamos lá, vamos contar. A Tayana, eu vou falar para você que ela é praticamente parte do mobiliário nosso. Acho que ela já está na terceira ou quarta pós que ela faz com a gente. Então a Tayana já é o Instituto Límbios. A Tatiana de Camaçari. Esse fim de semana eu estou aí em Salvador, Feira de Santana e Santo Amaro. Faço 3 cidades aí em 2 dias na Bahia. Né, gente? Mas partindo desse do que você acabou de falar, gente, dia 29 de julho, nós estamos iniciando uma parceria com o Super Cérebro, com a editora Edicom, para levar cursos presenciais para o Brasil todo, né, Fê? Sim. Brasil. E nós vamos começar dia 29 de julho em São Paulo, presencial. Vamos falar sobre educação infantil e neurociência. Então, vai ser um curso, eu e o Fernando, né? Vamos das 8 ao meio-dia. Então, vai ser uma manhã de sábado. Só que temos um problema, né, Fê? Poucas vagas. Verdade. Vagas limitadas. Então, estamos abrindo hoje, né, esse leque aí de cursos presenciais. O pessoal está dizendo, já quero. Gente, olha, esse daqui... tem poucas vagas mesmo. O link já está na minha bio. O curso está aberto. Abrimos agora, tá? Não sei se o Fernando... não é papo de vendedor, né? Tem poucas vagas mesmo, infelizmente. Não é papo de vendedor, não. Nós vamos fazer um curso pequeno. O endereço vai ser no Tatuapé, em São Paulo. Não vai ser à distância, né? Online... Eu vou convidar vocês. Que muitas pessoas me pediram um curso online. A gente pode pensar nessa possibilidade também depois, né, Renata? Eu acho que sim. Online, eu vou aproveitar e convidar, gente. Dia 30 de maio agora, eu vou falar sobre alfabetização e autismo. Esse é online, tá bom? Então, quem quiser, faz em Três Lagoas. Sabe por que a gente pensou em presencial? Nós estávamos conversando, eu e o Fernando.
porque a gente está sentindo muita falta desse contato. E é diferente, né? Por Porque mais que a gente consiga no online passar as nossas intenções, o presencial ele traz uma possibilidade aí de prática também que é importante nesse sentido. Então, por isso que a gente está pensando em correr realmente, a princípio, com esses cursos presenciais e depois pensar numa maneira online, que nós já até fizemos aí durante a pandemia, mas a gente queria realmente fazer presencial. Então, a Cláudia vai nos levar lá para Niterói, ó. A Deja, psicomotricista, vai nos levar para o Sul e a gente vai aí. Inclusive, em setembro, a gente só tá para fechar a data, nós estaremos em Fortaleza e a gente vai... o pessoal do Nordeste aí. Mas a gente vai percorrer aí o Brasil com esse nosso curso. E aí, se tiver aí também diretores, né, que queiram que a gente leve, porque assim, a princípio, depois nós estamos pensando em ter mais palestrantes, fazer congressos grandes, para que a gente possa levar mesmo o conhecimento. E estamos sentindo muita falta desse presencial, né, Fernando? Sim. Dessa troca, dessa interação. Em São Paulo, agora, dia 29 de julho, tá? Passa para os secretários da educação, né? Para todos, gente. Vamos, secretário. Todo mundo. Vamos para João Pessoa. João Pessoa. Ione, vamos para João Pessoa. Gente, a Ione ela é coordenadora do curso da pós de psicomotricidade da Faculdade de Três Marias. Me corrige, Ione, se eu não estou errada aí. Inclusive, a Ione também falou para mim, Renata, você vem dar aula? Vou, gente, vou dar aula também em Três Marias. Eu não estou enganada, tá, Ione? Se eu não falei errado o nome da faculdade que ela coordena de psicomotricidade. Então, a ideia é essa, gente, que a gente possa levar, né, sair um pouco desse online. A gente sabe que o online, ele facilita muito a vida de todo mundo, né, Fernando? Sim. Eu tô na minha casa, gente, eu tô de meia, né? Aqui tá aqui, mas tô de meia, a gente tá no conforto da nossa casa. Mas a questão dessa presença, né? A gente vai ter feira de livros, né? Nós vamos ter venda de livros, que a Edicom vai estar lá. O Super Cérebro, que é o nosso parceiro também. A Faculdade Três Marias, é isso mesmo, tá vendo? Acertei. Então, só lembrando, gente, que a princípio nós temos apenas 35 vagas, tá? Vou até falar que é para o pessoal não falar, ai, não tem vaga. Não tem, gente. São 35 vagas apenas para o dia 29 de julho. É lógico que se tiver um grupo maior, a gente faz lista de espera, sei lá, a gente abre um outro dia, né, Fê? Sem dúvida. E aí vai ser específico o tema dessa live: neurociência, educação infantil, desafios, perspectivas para a educação infantil, né? Vamos falar um pouquinho da BNCC, um pouquinho do cérebro. E aí a gente vai se aprofundar um pouco mais dentro desses assuntos que foram pincelando aqui, que foi uma delícia, porque vai ser muito gostoso a possibilidade de estarmos juntos e termos essa troca pessoalmente. O que a Renata falou é muito prudente. Ninguém aqui é detentor de todos os conhecimentos, e não é mesmo, né? Muitas vezes, ontem mesmo, durante a aula, a aluna me trouxe uma questão que eu não soube responder para ela. Mas, assim, tenho a maior humildade em dizer, olha, eu vou pesquisar e trago essa resposta para você. E durante esses cursos, eu sempre digo, qualquer curso, seja ele online, presencial, mas eu sempre digo que a gente aprende muito também com vocês que estão conosco. Porque vocês trazem vivências, vocês trazem experiências, e isso faz com que a gente tenha a possibilidade de sempre crescer. Eu digo que eu saio de toda a palestra que eu dou, de todo o curso que eu dou, eu saio muito mais rico do que eu entrei. Porque a vivência que a gente tem, essas trocas, né, e são experiências únicas, que acrescentam muito no nosso profissionalismo, no nosso crescimento pessoal e profissional também. Então, isso é incrível. A Ana Paula falou do curso de 3 anos. Ana Paula, esse é para 3 anos. A gente vai até 6, de 0 a 6. Sim. Então, se você puder participar desse curso, que a Ana Paula falou, não esquece do curso de 3 anos. A gente vai abrir um pouquinho mais, porque essa criança de 3 anos, o ano que vem tem 4. Né? E aí essa de 2 depois vai fazer 3. Então a gente será das 8 ao meio-dia, gente. Então vai ser um curso bem bacana. Eu e o Fernando abrimos essa maratona
de cursos Verdade, presenciais pelo Brasil todo. com certeza. E contamos com a presença de vocês para que vocês possam trocar essas experiências conosco também, para que a gente possa trocar esse abraço, essa energia, esse carinho de uma forma presencial incrível. E certamente a gente se encontra por aí. E faremos outras lives também, não é, Renata? Faz- A gente vai fazer umas 2 por aí, né? Com certeza, com certeza. E participem conosco, convidem as pessoas para que venham. A gente continua falando sobre educação infantil. Abordem, inclusive podem até nos enviar no próprio direct sugestões de temas que a gente possa compartilhar e que a gente possa discutir nessas lives. E a gente abre aí um papo cabeça. A gente estava até com essa ideia, né, Renata, do papo cabeça. Vamos ver se a gente não pega e cria esse momento aqui uma vez por mês, para a gente poder fazer essa troca e fazer esse carinho. Vamos para Pernambuco também. Pernambuco é lindo. Vamos para Pernambuco. Vamos. Pernambuco é lindo. Estamos em Pernambuco. Aqui o Acolher Salvador, ó, acabou de entrar, só fazendo para quem estiver em Salvador, esse final de semana, dia 27, à tarde, o dia todo, na verdade, né? Estarei eu, Juliana Rocha, que é fonoaudióloga, e Roberta, esqueci o nome dela, o sobrenome dela, Roberta, que é nutricionista, acho que é Baroni, que é nutricionista. Estaremos lá em Salvador falando da inter-relação entre cérebro, intestino e aprendizagem. Então, quem estiver por Salvador e quiser participar, o Acolher Salvador é que está promovendo esse evento aí em Salvador. Vamos participar, quem estiver em Feira de Santana também, na sexta-feira, vai ser um prazer. E no sábado pela manhã eu estarei em Santo Amaro também. Nossa. Gente, para quem não sabe, vou contar uma coisa, Fernando. Nós não combinamos nada na live, né? Vou contar, Fernando. Vocês não conhecem, só me cantando. Né? Ele canta e muito. E no dia 29, Roberta Baroni, aí a Vânia colocou. No dia 29, a gente vai cantar também. Vai ter cantoria. A gente vai cantar? Não, Fernando, fale direito. Você vai cantar. Ah, mas a gente canta junto, porque é gostoso quando todo mundo canta junto. Mas a voz, gente, o Fernando tem. Eu tenho essa voz que... Mais ou menos, né? Imagina, imagina. E a Cláudia falou do abraço. Pude abraçar a Cláudia depois de muito tempo que a gente se conhecia através das telas, e esse sábado tive a oportunidade de abraçá-la. E, inclusive, dia 22 passado foi dia do abraço, né? E a gente sabe os benefícios que o abraço também traz, e essa troca sincera é fabulosa, é fantástica. Olha, Fernando, estão pedindo para você cantar, Fernando. Cantar, meu Deus do céu, mas eu tô com a voz horrível. Você quiser. Eu só soltei um spoiler. Ai, meu Deus, mas a minha voz tá horrível. Mas vamos lá, para a gente encerrar, então, eu vou cantar uma música que faz muito sentido para mim, sempre fez. Ô, Paty, que bom que você tá aqui. Sim, vamos fazer nossa live. Não esqueci, não. Me chame, me chame. A Paty é filha do Wilson Simonal, uma grande referência musical para nós. E aí, vamos lá, vou cantar uma música, então, do Gonzaguinha, que faz uma referência muito significativa para a minha vida e acho que para a vida de todos nós. Viver e não ter a vergonha de ser feliz, cantar e cantar e cantar, a beleza de ser um eterno aprendiz. Eu sei que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita. É bonita e é bonita. Que coisa boa. Espero vocês nos nossos cursos presenciais. É isso aí, vamos cantar. Inclusive, deixa o convite. Quem estiver em São Caetano, na quinta-feira da semana que vem, eu estarei fazendo um show, não de neurociência, não, um show musical com a Big Band Salada Mista no Teatro Santos Dumont, na Avenida Goiás. É gratuito, começa às 8 horas da noite. Então, quem estiver em São Caetano ou na região e puder ir até lá, vá, que vai ser um prazer a gente trocar esse abraço também. Tereza, um beijo. A Tereza é outra grande psicomotricista incrível que está aqui conosco também. Bom, gente, muito obrigada, né, Fê? Eu acho que foi uma live, assim, incrível, né? E acho que foi incrível. Foi linda. E foi bom a gente não ter combinado roteiro nenhum, porque fluiu de uma maneira muito gostosa.
Foi. Nós não combinamos roteiro, nem pergunta, nem nada. Foi esse bate-papo gostoso. E aproveito, né, gente? Se quem for fazer inscrição para o curso do dia 29 de julho, corre, porque só tem 35 vagas. Vai ser um curso bem gostoso, bem aconchegante, bem acolhedor, para que vocês possam aí a gente trocar essas experiências. Aproveito novamente, quem está aqui quiser fazer o meu curso do dia 30 de maio de alfabetização e o TEA, né? Os nossos desafios aí. É possível alfabetizar uma criança com transtorno do espectro autista? Não é possível? Quais são esses desafios, né? A Rose falou: se vocês são muito bonitos. Gente, posso contar? Vou contar um negócio, fiz só para encerrar. Meu aluno fez assim: professora, eles entram, né, no meu Instagram. Você é muito diferente nas redes sociais do que pessoalmente. Eu falei: ah, querido, é filtro. É filtro, porque 7 horas da manhã a gente tá... Só o filtro para melhorar essa cara, 8h30 da noite já, né? E falou assim: professora, você é muito diferente. Então, é filtro do Instagram. Eu preciso aprender a colocar o filtro aqui. Não sei como é que faz, mas preciso aprender. Olha, Fernando, tem vários filtros aqui, olha que coisa, parece que eu tô... Agora eu aprendi a clicar aqui. Nossa, gente, vou deixar para finalizar com esses coraçõezinhos que eu achei fantástico. Olha, me divertiu. Gente, muito obrigada, Fê. Obrigado, gente. Obrigada. Renata, sempre um prazer. Incrível, vou tirar o filtro. Que eu não sei se eu tô com cílios, às vezes fica com batom, com cílios, não tem problema, não me importa, não. Mas que incrível, obrigado, viu, por estarmos juntos e que tenhamos mais momentos assim, felizes. Meu Deus do céu, eu coloquei uma coisa estranha aqui, Jesus. Vou parecer um homem aqui, vamos colocar esse para terminar. Ai, meu Deus. Um beijo, gente, obrigado. Beijo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.